Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite a todos. Nesta noite vamos dar então continuidade à nossa exposição na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos então nos dedicar hoje aos versículos 1 a 6 do capítulo 1. Peço perdão por qualquer problema de dicção ou de voz, minha garganta está um pouquinho debilitada, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos abrir então nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos trabalhar do versículo 1 ao 6. Desta maneira então, com reverência, a palavra do Senhor, vamos realizar a leitura. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Vamos ao nosso Senhor em oração. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus eterno e santo, suplicamos esta noite, Senhor, que Tu venha em nosso auxílio, iluminando a nossa mente, Senhor, nos capacitando ao estudo da Tua palavra, Pai. Quebre os corações, grava as verdades aqui contidas, Senhor Deus, em nós. Traz salvação, Pai, aos perdidos. Exorta o Teu povo, traz consolo ao Teu povo, Senhor. Nos aperfeiçoa, que nós possamos olhar para o modelo que é a igreja dos Tessalonicenses, Senhor, e possamos nos espelhar em nossos irmãos, observando o Teu poder, Senhor Deus, agindo neles e como eles responderam, Senhor Deus, ao Teu Evangelho, e assim também possamos viver, Senhor, de maneira digna, de maneira santa, como é o Teu propósito e a Tua vontade para nós. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome santo de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos ver então que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja modelo. Paulo vai falar isso de maneira muito clara aqui no versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Nós vemos então que esses irmãos eles receberam o Evangelho do Senhor com um coração tão quebrantado e com tanto anseio, tanto amor, que isso teve impacto na igreja, isso gerou uma igreja, o Evangelho do Senhor gerou uma igreja piedosa e que é considerada modelo então. Então, nesse primeiro capítulo, nós iremos olhar a igreja dos Tessalonicenses como modelo de uma igreja viva e saudável. Essa é a primeira parte, então. Vamos trabalhar hoje até o versículo 6, domingo que vem, do versículo 7 ao 10. O primeiro ponto, então, que nós devemos considerar como as marcas dessa igreja modelo, é que a igreja de Tessalônica é uma igreja imersa em Deus, fundamentada em Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Tessalonicenses era uma igreja fundamentada em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo ele inicia dizendo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação às vezes pode parecer descompromissada, mas não é, primeiramente porque a palavra de Deus inspirada que nós temos aqui. Paulo, ele une então duas palavras que
sem Deus e sem Cristo não tem sentido, que é graça e paz, que era uma saudação muito comum ali naquela época. Os gregos eles saudavam utilizando uma palavra que seria aqui traduzida por graça, e os judeus com a palavra paz. Mas Paulo, então, ele pega essas saudações que aparentemente eram corriqueiras e transforma em algo que os cristãos somente podem usar, graça e paz, mostrando que a igreja, então, ela é fundada por vários povos, a igreja é fundada, então, por várias nações, e essa igreja, como nós vimos no domingo passado, tinha essa característica de ter judeus e gregos também. Só que Paulo aqui está fazendo uma consideração, ele está fazendo uma assertiva. Essa igreja, ela pode ser chamada assim de uma Assembleia dos Santos, porque ela está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. É importante nós entendermos que uma das lições que nós aprendemos nesse primeiro versículo, nessa introdução, é que é impossível ter o Pai sem o Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo ele afirma isso. E qualquer um daquela região que pudesse pensar nisso, que era possível servir a Deus sem Cristo, né? Como os judeus que não se submeteram ao Evangelho pensavam aqui na região, é uma mentira. Nós não podemos ter acesso ao Pai senão pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deixa isso claro a nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não pode se ir a Deus sem Ele. Mas esse versículo também nos diz que essa igreja ela tem comunhão com Deus. Ela está em uma comunhão que, na verdade, é uma comunhão trinitária, porque Paulo fala aqui do Pai, do Senhor Jesus Cristo, e mais abaixo diz que esses irmãos estavam cheios do poder e da alegria do Espírito Santo. E essa é uma marca de uma igreja genuína. É uma igreja que ela está fundamentada em Cristo e que, por meio de Cristo, então, ela experimenta de amizade e de paz com Deus, experimenta da graça do Senhor, mas experimenta também do poder e da capacitação do Espírito Santo, mas unicamente por causa de Cristo Jesus. Uma igreja genuína ela está fundada em Cristo, e uma igreja genuína ela tem como tema central o Senhor Jesus Cristo. É exatamente o que gera a igreja, é exatamente o porquê nós nos reunimos, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por pecadores, e então salvou pecadores, regenerando esses pecadores para uma nova vida e viva esperança. Toda igreja que não tem Cristo, então, como seu fundamento e como seu tema central, não pode ser chamada de igreja. As seitas, elas têm essa característica. Elas dizem que elas querem ter o Pai, mas desprezando a Cristo. Você vai ver que toda seita tem problema na sua cristologia, ou seja, a sua doutrina acerca de Cristo não coincide com a doutrina da Escritura, com aquilo que está revelado a nós. Mas existem muitas igrejas hoje, ditas evangélicas também, que não deveriam ser consideradas igrejas. Por quê? Porque também não tem Cristo como seu centro, não tem Cristo como seu fundamento, independente da denominação. Igrejas que não proclamam e não vivem fundamentadas em Cristo não são igrejas genuínas. Elas falam muitas vezes sobre dinheiro, o centro delas é a autoajuda, é a exaltação do ego, mas Cristo não é visto, Cristo não é pregado, as pessoas estão ali por causa de outro motivo as agrega, mas uma igreja genuína não. Ela existe, está fundamentada e tem relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por meio do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Ela está primeiramente em um relacionamento com Cristo para que ela seja considerada uma igreja que então tem acesso ao Pai e vive no poder do Espírito Santo. Mas essa não é somente uma marca de uma igreja genuína, mas é a marca de um crente genuíno também. Cristo é o centro da vida de um crente genuíno. Mais à frente, Paulo vai dizer que esses irmãos eles imitavam o Senhor Jesus Cristo. E aí vem uma grande pergunta: o que tem ocupado o seu pensamento como cristão? Qual o centro da sua vida? Para quem você vive? Qual o seu propósito de existência? Por que você acorda toda manhã? Se Cristo não é a resposta, se viver para Cristo e glorificar a Cristo não é a resposta, isso mostra uma fé falsa. Uma fé que de fato não foi regenerada pelo Senhor, porque todos aqueles que nascem por meio dele e para ele irão continuamente desenvolver a sua vida aos seus pés
em gratidão e dedicação. Portanto, a primeira marca que nós temos aqui da igreja dos Tessalonicenses é que ela é uma igreja fundamentada em Cristo, e por isso ela é uma igreja trinitária. Ela tem acesso a Deus, recebe da graça, da paz, da reconciliação com o Pai, e também vive no poder do Espírito Santo. A segunda marca, o segundo destaque que Paulo dá aqui, é que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que inspirava felicidade e alegria pela obra de Deus contemplada nela. Olha só o que diz o versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A expressão aqui, dando graças por vós, é exatamente se regozijando em Deus por causa daquela igreja, por causa da fé daqueles irmãos. Paulo está dizendo que quando ele estava orando pelas igrejas do Senhor, quando ele chegava à igreja dos Tessalonicenses, nós vemos que Paulo ele se alegrava. O coração dele exultava. Por quê? Porque ele achava que aqueles irmãos eram muito bons, porque ele estava muito feliz em como eles eram autossuficientes. Não. É porque ele estava contemplando como é poderosa a obra de transformação que o Senhor ele tinha operado e como eles tinham aberto o coração e recebido o evangelho da graça de Deus, e eles estavam vivendo por esse evangelho. Se nós lembrarmos com atenção o que nós consideramos no domingo passado, nós vimos que Paulo não ficou muito tempo em Tessalônica. Quando nós olhamos para Atos 17, nós vimos que ele pregou a palavra. Depois que ele pregou a palavra, ele começou a ser perseguido. Muitos irmãos se converteram ali, tanto judeus como gregos, mas aqueles judeus que não receberam a palavra do Senhor começaram a perseguir a Paulo e a Silas, e os irmãos deram fuga para ele, para Bereia, e lá também eles foram perseguidos. Então Paulo não ficou muito tempo ali. E essa carta ela é escrita muito provavelmente cerca de 1 ano ou menos depois que Paulo esteve ali. E Paulo está se regozijando em como aquela igreja ela estava crescendo. Paulo estava vendo como a palavra do Senhor estava sendo recebida, como o Espírito estava operando por meio da sua palavra ali. Paulo ele estava feliz em como os irmãos estavam praticando a palavra, e eles tinham alegria em meio à tribulação. As perseguições estavam presentes, mas eles estavam frutificando. Então Paulo olhou e disse: Senhor, glória seja dada a Ti, porque a obra é Tua, Senhor. Quando ele olhava para essa igreja, ele falava: glória seja dada ao Senhor que opera nos corações e transforma. No domingo que vem nós vamos considerar com mais dedicação isso, mas nós vamos ver que eles abandonaram os ídolos, eles eram extremamente idólatras. Nós vamos ver que eles ajudavam os outros irmãos, eles tinham caridade, amor. Era uma igreja, então, que estava frutificando. Era uma igreja que trazia alegria. E, sem dúvida, uma igreja genuína. Ela é uma igreja que também traz alegria àqueles que ministram a ela o evangelho do Senhor. É uma igreja na qual, mesmo em meio a lutas, tribulações, dificuldades, ela está atenta para receber a palavra do Senhor, e a obra de Deus é vista no progresso desta igreja. Ela está crescendo, ela está desenvolvendo, ela está amadurecendo. E aí nós vimos que essa não somente é a marca de uma igreja genuína, ou seja, ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela traz alegria ao coração daqueles que ministram o evangelho a ela, porque a obra de Deus é contemplada. Mas é a marca de um coração também converso ao Senhor. Um coração que, quando ouve a palavra, ele responde de maneira adequada. É um coração que traz alegria aos seus irmãos, aqueles que estão contemplando a vida dele, porque uma verdadeira e genuína transformação é contemplada. Nós podemos, então, dar glória ao Senhor, porque nós vemos uma transformação sendo feita. Dito isto, então, vamos ao terceiro ponto desta noite, a terceira marca, que é exatamente na linha de raciocínio. Era uma igreja que trazia alegria, porque era uma igreja que estava frutificando. Ela vivia com fé, amor e esperança. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e Pai.
Paulo, ele diz que ele está alegre pela resposta daquela igreja, porque não é uma resposta somente de boca, não é uma resposta somente de profissão, uma resposta de vida. Existem aqui três características dessa igreja, que deve ser a característica de todas as igrejas que estão de fato frutificando. Primeiramente, uma fé operosa. Ele diz aqui, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, ou da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé viva, uma fé concreta, atuante, uma fé que está se manifestando em santidade, em obras de santidade, em obras que agradam a Deus, em boas obras. Ela não é uma fé só de boca. Paulo, ele tinha um testemunho de todos que estavam na região, de que os tessalonicenses eles estavam vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma fé que recebeu a palavra, que professava seguir a Cristo, mas que agora estava imitando o Senhor, estava explodindo em boas obras, estava frutificando, uma fé que estava sendo colocada em prática, uma fé concreta. A segunda característica é a abnegação do amor. Essa é a expressão melhor traduzida aqui. Ele fala sobre o trabalho do vosso amor. Aqui, a melhor expressão, a abnegação do amor, significa que era um amor preocupado com o próximo, atento à necessidade do próximo, uma igreja que manifestava amor, concórdia entre os irmãos, onde era visível que eles se amavam, e isso era visível porque eles se ajudavam, é um amor que está em trabalho, está em exercício. Era um amor que estava sendo colocado em prática também. As necessidades dos irmãos eram cuidadas, os fardos dos irmãos eram carregados, a preocupação que uns tinham com os outros estava sendo exercida, e Cristo disse em João 17 que o amor de uns pelos outros, essa é uma das marcas pelo qual o mundo reconhece que nós pertencemos a Deus. E, em terceiro, a esperança fundamentada em Jesus Cristo, ou seja, eles perseveravam em meio à tribulação, eles perseveravam em meio ao sofrimento, porque eles tinham a firme certeza de que quem sustentava eles é o Senhor Jesus Cristo, e que ele estava voltando, e que eles iriam receber todas as bênçãos. Eles estavam marcados pelo Espírito Santo, estavam selados pelo Espírito Santo, aquelas promessas não cairiam, eles tinham uma firme esperança em Cristo, e eles viviam então por meio dessa esperança. Essa é uma marca da sua fé? Será que tem sido uma marca da nossa igreja? Fé, esperança e amor. Alguns se dizem cristãos, mas não é visível a piedade e a santidade em suas vidas. Muitas vezes tem uma boca imoral, alguns nem congregam na igreja, nem vão aos cultos, não têm prazer em cultuar a Deus, não vivem os seus negócios de maneira lícita, não amadurecem na fé, não crescem. Se dizem cristãos, mas nunca nós contemplamos então ali um progresso, uma fé operosa. Se dizem cristãos, mas conseguem ficar com raiva dos seus irmãos por coisas extremamente fúteis e mesquinhas, porque o irmão não falou direito naquele dia. Irmãos passaram anos sem falar uns com os outros porque um esqueceu o aniversário do outro. Deus tem misericórdia. Isso não é sinal de uma fé que está desenvolvendo, isso não é sinal de um amor abnegado. Amor abnegado é abrir mão desse coração infantil e egolátrico, e exatamente estar voltado para o outro, para as necessidades do outro, para os problemas do outro, para poder ajudar e socorrer o outro, não está pensando em si adorado e paparicado. E tem irmão que vive assim na igreja. Isso é uma marca contrária a uma conversão genuína. A esperança. Existem pessoas, existem irmãos que murmuram por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para reclamar diante de Deus, reclamar da sua vida e ter um coração constantemente ingrato e insatisfeito. Devemos observar, então, que uma igreja genuína e saudável, ela não é uma igreja que vive sem uma fé concreta e visível. Os tessalonicenses, eles frutificavam. Se você é um crente, qual é a prova disso? Essa é a grande questão.
Uma das utilidades da Epístola dos Tessalonicenses é nos conduzir a observar a resposta do nosso coração ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos responderam, recebendo a palavra e frutificando. Exatamente esse é o nosso quarto ponto desta noite. Uma igreja nascida e movida pela palavra. Paulo ele vai desenvolvendo o raciocínio até chegar no cerne do poder daquela igreja. Até chegar no cerne do poder que aquela igreja estava experimentando. Até chegar no coração que gerou aquela igreja e que conduzia aquela igreja em poder, em operosidade. Ela era uma igreja nascida e movida pela palavra. Vamos ao versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos maiores imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo do Espírito. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja fundamentada na palavra. Esse versículo 4 ele é muito importante aqui. Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus, lembrando da fé de vocês que é viva, lembrando do amor de vocês que é concreto, lembrando da forma como vocês passam pela tribulação por causa da esperança que tem em Cristo, porque a vossa eleição é de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que tudo aquilo estava sendo experimentado entre os Tessalonicenses, tudo aquilo estava sendo vivido e visto pelos demais, a obra de Deus operando ali, porque a eleição deles era de Deus, ou seja, a salvação de vocês é genuína. Deus estava testemunhando, Paulo está testemunhando o chamado de Deus, a conversão que ele operou no coração de vocês, a regeneração, a salvação que vocês estão experimentando é genuína. E alguém poderia dizer, mas como você sabe disso, Paulo? Como você pode testemunhar disso? Ele explica no versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo. Paulo está dizendo, a salvação de vocês ela é genuína. Ela está frutificando porque ela é real, ela é verdadeira, ela é genuína. E o que garante isso é que eu não fui até vocês. Eu e Silas não estivemos até vocês nos utilizando de estratégias, artimanhas, retórica de homens, mas nós pregamos o Evangelho. Alguns vêm aqui dizer que o termo palavras aqui e poder do Espírito são coisas diferentes, de forma que ele não está falando sobre a pregação, mas algo mais. Isso é mentira. O próprio texto nos mostra isso. Primeiramente, porque Paulo está dizendo que o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Nós sabemos que o evangelho tem que ser proclamado. Paulo está dizendo a mensagem do evangelho não foi a vós. Nós não fomos a vocês pregar o evangelho somente em palavras, ou seja, em retórica, tentando maquiar o evangelho, tentando nos utilizar de estratégias. Não, nós pregamos com poder. O próprio Paulo diz isso em Romanos 1, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais à frente ele diz isso, versículo 8, porque vocês receberam a palavra soou por meio de vós. A palavra foi recebida entre vós e a palavra soou por meio de vós. Então aqui nós vemos que o foco é exatamente a palavra de Deus sendo pregada. Portanto, esse termo aqui, não fomos até vós somente em palavras, mas com poder do Espírito, é que eles pregaram um evangelho genuíno. Eles apresentaram o evangelho genuíno e por isso aquela igreja experimentou de poder genuíno do Espírito Santo. O mesmo Espírito que revela, que traz a palavra, que inspira, que inspirou cada um dos escritores do Novo Testamento a escrever a cada um dos livros e cada uma das porções que estão reveladas a nós. O mesmo Espírito que trouxe a palavra do Senhor a nós, o mesmo Espírito que tomou cada um dos autores da Escritura, do Velho e do Novo Testamento, a escreverem e a pregarem. Esse Espírito, ele agiu nos corações, ele agiu com poder por meio da sua palavra. Esse texto diz que o motivo da fé deles ser genuínas é porque eles receberam o Evangelho. Não foi estratégias, não foi persuasão humana, foi o poder de Deus convencendo aqueles corações. Paulo diz que eles receberam esse Evangelho e eles passaram, então,
a imitar o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz o versículo de número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Ou seja, quando eles contemplaram a Cristo, a palavra que lhe foi anunciada, quando eles contemplaram o Senhor Jesus Cristo, na palavra que lhes foi entregue, eles começaram então a imitar a Cristo. Mas não só imitar a Cristo, eles puderam então testemunhar que o amor, aquilo que Paulo e Silas estavam levando até eles, o cuidado pastoral que Paulo e Silas tinham por eles, era algo real que refletia também o Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja humilde, uma igreja então que contemplando a Cristo buscou viver a Cristo, e de que contemplando a Cristo e vendo que aqueles que estavam mais velhos na fé, mais maduros na fé, que ministravam e cuidavam deles, eram homens de Deus. Eles começaram a imitar a fé desses homens também, porque elas eram imitadores também do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que amava então a Paulo e a Silas, que não questionaram o ministério paulino. Nós vamos ver que não há nenhuma argumentação aqui, não há nenhuma tentativa de Paulo mudar a mente dos Tessalonicenses sobre ele e Silas, dizendo, olha, diferentemente do que vocês estão pensando, nós não fizemos isso, como ele vai fazer em Coríntios, né? Diferentemente do que vocês estão pensando, nunca tentei enganar vocês, o meu ministério é genuíno. Paulo ele não vai fazer isso aqui, exatamente porque aqueles irmãos, por meio da Escritura, provaram também o ministério de Paulo e de Silas e passaram então a amar e a imitar Paulo e Silas. Isso é uma das coisas que não é comum nas igrejas hoje. Tanto naquelas igrejas que têm recebido a palavra, como em muitas igrejas, e principalmente nelas que não recebem a palavra, né? É o desprezo pelos seus pastores. Isso é uma coisa muito manifesta nos dias de hoje. Essa marca aqui de humildade, de amor por Paulo e Silas, não é uma marca que é contemplada. Inclusive em igrejas que recebem a palavra, alguns jovens eles têm amado popstars, eles têm amado e seguido o exemplo de pessoas que são muitas vezes perversas, ou até de pessoas que são piedosas, mas não estão ali com eles, não são seus pastores. Eles desprezam, então, qualquer impacto que seus pastores possam ter nas suas vidas e eles focam para pessoas que não estão no cuidado deles. Isso não significa que nós não devemos ouvir sermões ou ler livros de outros pastores, não. Mas os pastores, eles precisam ser valorizados no seu trabalho de ministração e de cuidado do rebanho. Muitos irmãos, eles são muito aptos a fechar os ouvidos para o conselho pastoral, para o cuidado pastoral, e eles são extremamente abertos para receber conselhos, direcionamento de hereges, de pessoas que não têm testemunho do ministério do Senhor Jesus Cristo, que não têm testemunho da palavra de Deus, que não imitam o Senhor em nada, que não se preocupam com nada, que não têm compromisso com a igreja. Isso precisa ser combatido. Alguns eles têm os ouvidos tapados para ouvir a palavra do Senhor. Eles conseguem passar 3 horas assistindo filmes, documentários, mas 30 minutos de sermão sempre será um sonífero para um coração morto e averso às coisas de Deus. Portanto, nós vemos que essa igreja ela tinha vida, poder. Ela era uma igreja perseverante em meio às aflições. Era uma igreja que estava frutificando e servindo de modelo, porque ela tinha como padrão da sua fé a palavra do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E aqui nós temos mais uma aplicação. Aqui talvez esteja a resposta para a sua falta de vida espiritual, para a sua fraqueza espiritual, para a sua falta de conversão, para a sua fé fingida. É porque você somente ouve. Você está ali domingo após domingo, ouvindo somente. Você não tem compromisso com a palavra, você não recebe. A palavra receber é isso, é entesourar no seu coração como algo precioso, como algo digno, como algo valioso, como algo que deve ser vivido com compromisso, com submissão a Cristo. Domingo após domingo na igreja, e homens permanecem infiéis às suas esposas, domingo após domingo na igreja, e continuam criando os seus filhos de maneira perversa, sem repreensão, permitindo que vivam como querem viver.
as suas garotas buscando homens ímpios fora da igreja, os seus filhos vivendo em imoralidade com amizades que são perversas, porque não existe um coração que cria filhos por meio da palavra em submissão a Deus. Domingo após domingo e continuam imorais. Domingo após domingo na igreja tem uma boca suja. Domingo após domingo na igreja são infiéis nos contratos. Domingo após domingo na igreja não amadurecem na fé. Anos e anos, 30, 40, 50 anos de banco ouvindo e somente ouvindo, não progridem porque o coração está morto. Nunca receberam a palavra. Talvez essa é a resposta para a sua fé infantil. Ou essa é a resposta que desvela, na verdade, a sua hipocrisia e o seu evangelho fingido. Entenda uma coisa, enquanto você não receber a palavra e tratar a palavra com o valor que ela possui, tratar a palavra com o poder de Deus para salvar, para converter, para inserir você em um relacionamento vivo com Cristo, você não vai experimentar de plenitude de vida. E você continuará domingo após domingo indo à igreja, estando com a sua alma no inferno e longe de Deus. Dia após dia na igreja, continuando morto, porque você não ouve a palavra. A palavra de Deus é o poder do Senhor para trazer vida. A palavra de Deus é o poder do Senhor para trazer vida aos ossos secos. Abra os seus ouvidos, clame ao Senhor para que Ele abra o seu coração e você possa receber a palavra. Caso contrário, vai viver ainda cheio de incertezas, sem poder, sem virtude, sem regeneração, porque você ouve e ouve sem receber. Vamos então à conclusão desta noite. Paulo está nos apresentando uma igreja que, porque recebeu a palavra de Deus com todo o coração, foi regenerada e inserida em um relacionamento com Cristo. E por isso agora foi reconciliada, experimenta da graça e da paz com Deus, experimenta também do poder do Espírito, por isso ela foi transformada, salva e ela está frutificando. E essas lições aqui que nós aprendemos, elas têm aplicações imediatas, não só para a nossa vida como igreja, mas para a nossa vida como cristãos. Vamos então revisar alguma delas. A primeira utilidade é provar a nossa igreja. Será que a nossa igreja ela possui essas marcas? Ela é uma igreja fundada em Cristo e tem Cristo como seu cerne, o seu centro. Será que a nossa igreja ela tem como marca uma fé viva, operosa, concreta, amor abnegado e não infantil, que não vive querendo ser bajulado, mas que está disposto a cuidar do irmão, a buscar o irmão, a atuar em favor dele, que está disposto a cuidar das necessidades do irmão? Será que a nossa igreja é uma igreja que vive tendo a palavra como cerne? Porque Cristo verdadeiramente é apresentado pela palavra. O poder do Espírito é experimentado pela palavra. A comunhão com Deus é experimentada em uma vida que vive aos pés da palavra. 2. Essa carta prova a nossa fé. Essas marcas, elas são marcas da igreja, mas a igreja não pode ser vista como um ente vazio, como um ente abstrato. A minha igreja, eu faço parte da igreja. A igreja somos nós, é o povo de Deus. A igreja local e a igreja do Senhor Jesus Cristo, de maneira universal, ela é formada pelos indivíduos, por pedras vivas que estão nela inseridas. Portanto, isso traz reflexões pessoais para nós. Só teremos uma igreja que experimenta dessas marcas quando cada um dos membros estiver comprometido a viver na plenitude do Espírito, a experimentar dessas marcas. Você tem compromisso com Cristo? Cristo é o centro da sua vida? Você tem vivido uma fé que é concreta e operosa, ou seu cristianismo é um caminho de boca? Nem congregar você congrega. Tanto faz como tanto fez esse período de pandemia, suspensão das reuniões. Você não vai. Você não tem relacionamento com os irmãos. Você vive como qualquer um, como um ímpio. O terceiro é mostrar um diagnóstico do nosso coração. O diagnóstico aqui é que, com certeza, se você não pode dizer que a sua vida está sendo confirmada por essa palavra, exatamente por ausência de amá-la.
É a ausência de estar apegado, ela de receber em seu coração a exortação e a pregação da palavra de Deus. Alguém que ignora a palavra não recebeu de maneira genuína e não experimentou de salvação real, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é a prova. A igreja dos Tessalonicenses ela é virtuosa, porque ela recebeu a palavra. Se você não recebeu a palavra, você não nasceu de novo. Ou se, apesar de tudo isso, existe alguma fé no seu coração, ela é uma fé que não se desenvolve, não se amadurece, apesar de anos e anos na igreja, por causa da sua falta de compromisso e negligência no ouvir a palavra de Deus. 4. O fundamento de toda a alegria em meio ao sofrimento e aos desafios da vida se encontra em Cristo. Observem, Paulo diz aqui que aqueles irmãos, em meio a toda tribulação e perseguição, eles receberam a palavra de maneira alegre, com a alegria que vem do Espírito, que gerou neles uma esperança no Senhor Jesus Cristo. Em meio a esse momento de densa dor, intensa dor, em meio a esse momento de terror e de pânico, como é que está o seu coração? Você tem conseguido perseverar e estar calmo também, porque a sua esperança está em Cristo? Ou será que você está vivendo como um ímpio? Será que você está aterrorizado e comprou também 900 rolos de papel higiênico? E comprou também 1.000 quilos de arroz e de feijão e estocou em casa? Como é que você está vivendo? Sem cuidar, sem se preocupar com o próximo? Será que você está... Como é que você está demonstrando a sua fé em meio a essa pandemia? Aqui é uma palavra de consolo. Volte seus olhos para Cristo, crente. Talvez o pânico tenha tomado seu coração, mas olhe para Cristo e a luz dele vai dissipar essas trevas e vai recompor a sua fé e o seu coração. Por fim, ela nos leva a uma pergunta crucial. Onde se fundamentam os ímpios? O que existe para eles? O que está fundamentando o pé deles em meio a essa pandemia ou ao longo de toda a vida? A resposta é nada. O que tem embaixo deles é um solo argiloso de pecado. Enquanto o crente está fundamentado em Cristo e por isso está alicerçado em Deus, em comunhão com o Espírito, vivendo de maneira trinitária, em um Deus que é santo, puro, sustenta o seu povo e nos traz esperança e certeza em meio à tribulação. O ímpio não tem nada disso, exatamente porque ele está sem Deus e sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há salvação. Sem Cristo eles permanecem, como nós lemos aqui no versículo 9, servindo a ídolos e terão o mesmo destino dos seus ídolos, o fogo. Portanto, se você é um ímpio, corra para Cristo hoje e você vai poder experimentar da beleza que nós contemplamos aqui na igreja dos Tessalonicenses, de um relacionamento real com Cristo, que lhe conduz a estar em paz e tendo acesso e o favor de Deus Pai e vivendo no poder do Santo Espírito, trazendo ao seu coração transformação, pureza e uma firme e viva esperança no Senhor Jesus Cristo. Na pregação que vem, nós vamos continuar considerando a igreja dos Tessalonicenses como modelo de igreja, que nós estejamos em oração por isso e que aquilo que nós ouvimos hoje seja praticado, que o Senhor conduza-nos a viver de maneira real e plena, para que nós também tenhamos essas marcas na nossa vida, porque essas marcas elas são para todos, porque elas são frutos da obra de Deus no coração, por meio da palavra, no poder do Espírito, aplicando a redenção que nos é trazida e garantida por Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra pregada nesta noite. Porque apesar de nós, tu falas, Senhor Deus, tu quebra os corações, porque apesar de nós, Senhor, tu estás cuidando, Senhor Deus, do teu povo, iluminando a nossa mente, nos direcionando aquilo que tu queres de nós, Senhor. Que ao contemplar o modelo, Senhor, dos Tessalonicenses, de uma igreja humilde, que estava fundamentada, está, Senhor Deus, no teu Filho, que viveu naquele período, Senhor, meio à tribulação e à dor, de maneira esperançosa e viva, que nós possamos experimentar isso como igreja, como indivíduos, Senhor.
nós te suplicamos. Confirma a fé do teu povo nesta noite. Confronta, Senhor Deus, aqueles que têm vivido sem compromisso contigo e traz conversão, Senhor Deus, aqueles que têm se enganado, Senhor, e acham que simplesmente por ter o seu nome em um rol de membros estão salvos, Senhor Deus, estão livres das chamas do inferno e da condenação justa e eterna, Senhor. Tu traga confronto ao coração dos ímpios para que eles vejam que diferente do teu povo que está alicerçado em Cristo e tem uma viva esperança, nada, Senhor Deus, eles têm a não ser o lamaçal do pecado que os puxa cada vez mais para baixo e os conduzirá em dor e sofrimento, até o momento que serão, ó Deus, condenados para todo sempre. Confronta esses corações, rasga, Senhor Deus, os peitos, tira o coração de pedra, Senhor Deus, e coloca um coração de carne. Traz vida aos ossos secos, ó Senhor, nós te suplicamos. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Desde já te agradecemos, ó Deus. Amém e amém.